Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Mais um dia muito abençoado começando. O tema do devocional de hoje vai ser andar em humildade. A leitura que nós iremos estudar hoje está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, que diz o seguinte: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, seus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora da minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto que querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa glorificar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém, 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 meus queridos. Que palavra maravilhosa. Bom, e quando a gente vem falar de humildade, né, quando Deus ele fala sobre a humildade na Bíblia, né, ele quer que nós entendamos que a humildade ela é uma virtude que reflete o caráter de Cristo, né? E o ser humilde não significa pensar menos de si mesmo, não significa não se considerar merecedor das graças de Deus, não significa ser escasso, né? Não significa pobreza, né? Mas é pensar mais nos outros, né? E Paulo ele vem para nos ensinar a nós rejeitarmos, né? Nós deixarmos essas coisas fora da nossa vida, né? Rejeitar a ambição egoísta, a vaidade que vem nos afastar de Deus e das outras pessoas, o ego, o orgulho. Porque quando nós somos humildes, né, e humildes de forma genuína, nós valorizamos o próximo, né? Nós agimos com empatia, com amor. Nós seguimos os exemplos de Jesus. A humildade aqui, né, eu gosto muito de enfatizar que não é algo que não é você tem que ser humilde, mas não significa que você não tem que almejar ser uma pessoa cada vez melhor, não significa que você não deve almejar ter um trabalho melhor, ganhar mais, né, ser a sua melhor versão. Muito pelo contrário, Deus ele quer que nós sejamos pessoas cada dia melhores para que nós possamos transbordar em prol do seu reino. Mas, né, a humildade aqui é um ato de nós deixarmos a vaidade egoísta, o orgulho, o ego, algo que nos faz sentirmos melhores do que os outros, né? E Paulo, né, ele descreve que a humildade, ela não é uma fraqueza, né, mas ela é uma força sobre controle, né, e ela é o reconhecimento de que todos nós somos dependentes da graça de Deus, né, e nós somos chamados a servir uns com os outros e uns para os outros com amor e com amor genuíno.
Então, no dia de hoje, a palavra em ação do dia de hoje, você vai praticar a humildade hoje, tá? Você vai oferecer a ajuda a alguém que você não conhece, alguém que não pode dar nada para você em troca, como um ato de doação e de humildade. Você hoje vai oferecer uma ajuda, reconhecendo o valor dessa pessoa. E hoje você vai reconhecer o valor das pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que não podem lhe oferecer nada em troca. Amém? Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Obrigado pelos nossos bichinhos também, Pai. Obrigado por todos os entes queridos que já estiveram aqui conosco, que eles se encontram do teu lado na eternidade, Paizinho. Paizinho, nos ensinamos, Pai, a viver em humildade, Paizinho. Seguindo o exemplo de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Pai, a valorizar o próximo, a agir com amor, com humildade, colocando os outros acima dos nossos próprios interesses, Paizinho. Paizinho, esvazia-nos de nós mesmos, Pai. E encha-nos de Ti, Paizinho, para que nós possamos cada dia mais nos tornarmos imagem e semelhança do Senhor, Paizinho. Hoje, agora e sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Eu declaro sobre o seu dia de hoje a humildade da forma mais genuína e pura possível, a manifestação do Senhor na sua vida. Eu declaro que hoje você se torna ser imagem e semelhança de Cristo, que hoje você se torna uma figura cada vez mais semelhante e parecida com Cristo. Amém? Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos ser um canal do fluir de Deus na vida de outras pessoas. Beijo no coração.